já decretou. Deus já decretou o que Ele vai fazer, o que Ele vai fazer na sua vida. Eu queria que você que está chegando aí, queria que você escrevesse isso. Deus já decretou o que Ele vai fazer na minha vida. O interessante é que como esse decreto funciona na nossa vida, né? Quando nós permanecemos na presença dEle, quando nós permanecemos dependendo dEle, né? Quando nós permanecemos dependendo dEle, não do nosso próprio entendimento, quando nós reconhecemos, né, a nossa dependência de Deus, quando nós permanecemos na presença dEle, a palavra é permanecer, então Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer as promessas, Ele vai fazer acontecer a vontade dEle sobre a nossa vida. Então o segredo para você, a resposta de Deus para você é perseverar hoje, é permanecer. Nós estamos aqui diariamente orando juntos, buscando uma palavra de Deus, e Deus estava dizendo para mim hoje, principalmente à tarde, Deus me trouxe uma palavra, e daqui a pouco eu já recebi uma mensagem que combinava com isso para ajudar alguém. E o que aconteceu? Deus me deu a palavra permanecer. Sabe, tem coisas que nós precisamos entender, que Deus Ele quer ver a nossa perseverança. E quando nós apenas permanecemos, nós estamos acumulando bênçãos, nós estamos acumulando bênçãos na nossa vida. Então, permaneça, persevere. O segredo muitas vezes é permanecer. Tem o tempo de descansar, tem o tempo de se renovar no Senhor. Deus estava me dando uma coisa aqui várias vezes já nos últimos meses, eu vou falar aqui com vocês, vou abrir um parênteses já, né? Mas Deus já decretou o que vai fazer na nossa vida. Você vai ver que por muitas vezes, né? Por exemplo, ali no livro de Isaías, tem um momento ali que Deus ele começa a falar várias vezes contra as nações inimigas de Israel, e Deus já tinha um decreto que ia vir um juízo contra a Babilônia, né? E também uma promessa de restauração. E Deus, ele prometeu isso, Ele permitiu que o seu povo fosse subjugado, né? Mas também prometeu a restauração e o juízo de Deus contra os inimigos do seu povo. Agora, o interessante é que aqui em Isaías, no capítulo 14, olha o que diz aqui, isso é uma palavra muito poderosa e vamos orar. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim acontecerá. E como determinei, assim se efetuará. Então, entenda corretamente. Não estou falando sobre determinismo apenas. Estou falando sobre decreto. Antes de eu entrar aqui, Deus estava me dando muito essa palavra decreto. E sabe, e tem coisas aí na sua vida que você só deve permanecer na presença de Deus, porque já está decretado. Presta atenção, Deus vai te dar as capacidades, Deus vai te dar as oportunidades, Deus vai fazer tudo convergir, Deus vai fazer tudo cooperar para que aconteça algo poderoso na sua vida, para que aquela promessa aconteça, sabe? Tem uma coisa que são decretos, ontem eu citei aqui com vocês. Então, tem coisas que Deus decreta, né? Deus já decretou, isso já vai acontecer. E tem coisas também que são condicionais. Nossa, mas que estranho isso. Pois é, tem coisas que vai depender também da nossa atitude, da nossa decisão, né? Aí você vai falar: nossa, mas o povo lá do Egito, né? Eles tinham também uma palavra de Deus e não entraram na terra prometida por causa da murmuração. É verdade, também concordo com você. Por isso que eu estou te falando, existe um poder em permanecer na presença de Jesus. Mesmo nas suas poucas forças, permaneça. Mesmo que você perdeu alguma oportunidade, permaneça. Mesmo que você não tem toda a capacidade, toda a habilidade agora, permaneça. Por quê? Porque Deus já decretou na sua vida. E Deus vai trazer a habilidade necessária na hora certa. Deus vai trazer a unção. Deus vai trazer o poder. Deus vai fazer na sua vida. Deus já decretou. E o que você precisa fazer é permanecer, é perseverar. Olha a palavra que Deus está dando para você. Nós precisamos permanecer, perseverar, sabe? Eu declaro portas abertas na sua vida, Cristiane, em nome de Jesus. Escuta bem. Então, quando Deus decreta, Deus não muda, sabe? A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você está vendo? Contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Deus está nos protegendo no mundo espiritual e às vezes a gente nem está sabendo. Algumas coisas a gente percebe. Às vezes você às vezes você percebe a armadilha, percebe o laço, né? Então, resiste ao diabo, ele foge de você. Mas às vezes tem coisas que a gente nem está sabendo. Olha aqui que a Bíblia está dizendo que Deus não muda. E é por causa dele que nós não somos consumidos. Então, eu posso falar alguma coisa com você, você pode falar alguma coisa, mas de repente você pode voltar atrás, se retratar, né? Mudar de ideia, mudar até de opinião. Mas Deus não é assim. Deus, ele já tem toda a sabedoria. Deus já tem todo o conhecimento. Deus já conhece o passado, conhece o presente e conhece todas as variações do futuro. Deus conhece totalmente o futuro. Tem bênçãos, tem promessas que são condicionais, né? Agora, eu creio que quando nós estamos na presença de Jesus, mesmo quando na nossa pouca força nós permanecemos, então ele vai nos guiar por caminhos para fazer cumprir a sua promessa. Você está entendendo? Ele vai nos dar a habilidade necessária. Ele está conosco para cumprir o seu decreto, para cumprir a sua palavra. Sabe? Quando um rei, até hoje existem reis na terra, né? Mas principalmente nos tempos bíblicos, quando um rei dava um decreto, esse decreto tinha que acontecer. Não é que se vai acontecer, não. Sabe? Agora imagine o nosso Deus. Quando Deus fala, é um decreto. Isso vai acontecer. Mesmo na sua pouca força, você deve continuar, porque existe um poder em permanecer. Quando nós permanecemos em Deus, você deve continuar, porque o som aí pelo jeito não tá bom, né? Olha aí, vamos, fica aí, nós já vamos orar. Eu vou arrumar aqui, gente. Olha aí, voltou? Nós já vamos orar, eu vou arrumar aqui, gente. Voltou, né? Olha aí, voltou? Nós já vamos orar, eu vou arrumar aqui, gente. Pelo jeito não voltou. Agora voltou, tá bom. Ok. Gente, vamos em frente, vamos orar já. Agora voltou. Ok, vamos lá. Então, Deus, ele já tem um decreto sobre a sua vida. E talvez você pode estar com pouca força. Você pode estar com pouca força agora. Você pode não ter totalmente as habilidades. Mas se você permanecer, mesmo na sua falta de habilidade completa, se você permanecer em Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai te capacitar. Ele vai agir de uma maneira poderosa para fazer cumprir o que ele tem na sua vida. Você está ouvindo isso? Ele vai agir de uma maneira poderosa para fazer cumprir na sua vida. Escuta bem. Aqui em Filipenses 4,19, eu estou falando hoje de um Deus que libera decretos. Quando Deus fala com você, tem coisas que são condicionais. São condicionais de você permanecer na presença dele. São condicionais a você tomar alguma atitude, né? Mas não é também uma atitude cega. Deve ser uma atitude guiada por Deus. Agora, tem coisas que já são um decreto. Deus já falou na sua vida, porque ele sabe que ele não... Sabe, ele até conta com você, mas Deus sabe que você vai depender dele, que você vai permanecer na presença dele, né? E a coisa vai acontecer. Ok, Filipenses capítulo 4, versículo 19, vamos orar. Diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, a provisão de Deus, né? Deus já decretou também para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Existe um decreto de Deus. Existe um decreto de Deus sobre a nossa vida. Quando nós andamos com Deus, ele vai providenciar todas as coisas. Tem uma versão melhor aqui desse versículo, eu vou ler aqui, nós vamos orar. O que Deus está falando? Ele é um Deus de decretos. E você está entendendo? Um Deus de decretos, ele te chama para permanecer. Ele te chama para perseverar. Porque tem gente que fala assim, eu quero entregar a vida para Jesus, mas eu acho que eu não vou conseguir obedecer. Pois é, Deus não está contando com o que você acha. Deus não está contando com a sua força. Deus está contando com você depender dele. Você está ouvindo? Tem gente que fala assim, Deus tem essa promessa aqui, mas eu acho que eu não vou dar conta de viver. E Deus fala, eu não estou contando com o que você acha ou com a sua própria habilidade, sua força, né? Ele está contando com o que você depende
com que você dependa dele. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Gosto mais dessa versão. Você está vendo? Então ele supre todas as necessidades. Deus vai suprir suas necessidades espirituais, emocionais, financeiras, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Escuta bem. Um outro versículo aqui que fala sobre decretos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. A nossa vitória não está baseada no nosso mérito. A nossa vitória está baseada na palavra de Deus. A nossa vitória está baseada no sacrifício de Jesus. Você está ouvindo isso? Então ele já decretou. Nós somos livres, sabe? Tem uma vida de triunfo, uma vida de bênçãos reservada para cada um de nós na presença de Jesus. Sabe? Se você estudar aqui que eu estou te falando, você vai chegar nessa conclusão final. O quê? O poder de Deus. Eu vou te dar o caminho rápido aqui e vamos orar. Escuta bem. Rápido, mas sem perder a profundidade. Que o Senhor nos ajude. Olha lá. A salvação que veio para nós é Deus restaurando tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Não sai daí não. Fica aí até o final. Fica até o final que vai dar alguma coisa boa aqui. Vamos orar. Escuta bem. A salvação, o que é a salvação que recebemos em Jesus? É Deus restaurando completamente tudo que foi perdido por causa do pecado. Então, por causa do pecado veio doenças e enfermidades. O homem foi separado de Deus. A pobreza, miséria entrou no mundo. Então você vai perceber que isso é tão verdade que Jesus estava curando os enfermos, estava libertando os cativos, aos pobres estava pregando o reino de Deus, que obviamente eu não estou falando só de dinheiro, obviamente não estou falando só de dinheiro, mas também Deus é um Deus da provisão. Tanto é que na Bíblia existe, se você for estudar, Jeová Jirê, é o Deus que provê. Na própria Arca da Aliança também tinha uma representação ali, da provisão de Deus. E também da aliança de Deus, da provisão de Deus, e também de Deus lembrando ali da importância de obedecer. Porque ali também tinha a vara de Arão, que representava ali também essa importância de andarmos em obediência de um Deus que também nos corrige. Agora, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar em toda a verdade. Se você não colocou ainda, coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração. Deus nos deu autoridade, deu poder para pisarmos serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Deus está destruindo decretos malignos, Deus está destruindo todo o mal contra a sua vida, e Deus te trouxe aqui para dizer o que Ele decretou na sua vida vai acontecer. O que você precisa fazer é permanecer. O que você precisa fazer é perseverar. Existe um grande poder na perseverança. De repente, ainda hoje, Deus vai fazer algo na sua vida. De repente, daqui a alguns dias, Deus vai fazer algo. Agora, o importante é você permanecer na presença de Jesus todos os dias da sua vida. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus também quer que você viva a vida abundante. Mas isso tudo é na presença dEle. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não tem Jesus, sabe, você não tem nada. Por quê? Na verdade, um sucesso aqui passageiro, isso é algo temporário. Se uma pessoa parar só para pensar, ela vai ver que isso não é nem inteligente. Só que nós falamos isso pelo Espírito de Deus. Então, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Imagina, a Bíblia diz assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, todos nós temos a necessidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Como Senhor, quer dizer que Ele quer ser o dono da nossa vida, o dono das nossas decisões. E quando Ele é o dono, Ele vai cuidar de você também de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Então entregue a sua vida a Jesus e também confie os seus caminhos, confie os seus sonhos, confie os seus planos a Ele, porque Deus já decretou a sua vitória. Segunda vez que eu falo a palavra vitória aqui na live. Eu uso pouco essa palavra, devia usar mais, Não é verdade? Escuta bem. Deus até permite. Por exemplo, Israel muitas vezes ficou cativa.
Por quê? Por causa da desobediência. Por quê? Por causa do pecado. Então, Deus até permite por causa do pecado ou desobediência, né? Às vezes até o seu povo passar por uma situação de dificuldade. Deus até permite. Só que aqui eu estava meditando um pouco aqui em Isaías no capítulo 14, e Deus prometeu o juízo contra a Babilônia, mas Deus também prometeu a restauração para Israel. Você vê? Olha, aqui eu vejo o dom de profecia. O dom de profecia, até quando ele vem para corrigir, ele vem para encorajar. Sabe? Agora, nem tudo também é por causa de pecado. Às vezes, Deus permite algumas situações para nos tratar ou para nos ensinar, né? A melhor forma de aprender é pela palavra. Mas tem algumas coisas que Deus decide, né? Nem sempre a gente vai saber o porquê. Algumas coisas Deus decide a gente passar, deixa a gente passar para um aprendizado, para termos uma estrutura, né? Então, escuta bem. Talvez tem gente que está falando aqui, nossa, mas eu estou servindo a Deus, eu não estou vendo a minha situação mudar, estou servindo a Deus e parece que as coisas piorou. Então, presta atenção, né? Quantas vezes você já tomou decisão errada? Quantas vezes você não consultou Deus para tomar uma decisão? Então agora tem que ser diferente. Ah, mas aí tem gente que fala assim, não, mas eu estou sempre buscando a orientação de Deus. Então, Deus é soberano. Se Ele está permitindo você passar uma prova, às vezes não considere que não é por causa de um pecado, mas é porque Ele está enxergando algo que você não está vendo. Ele está vendo algo que você não está vendo. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Ele está curando, olha aqui, eu vou ter que falar o que Deus está me mostrando aqui. Eu tinha uma visão, alguém que está com ferida nos pés. Você que está com ferida nos pés, nos dedos, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma unção de cura aqui. Deus está tocando na pele, Deus está tocando e sarando feridas agora. Você que está com alguma ferida, recebe cura agora. Jesus está tocando você agora em nome de Jesus. Jesus está tocando. Quando fala de Jesus, pode ser redundante. Ok. Escuta bem, vou abrir um parênteses agora e vamos orar. Gente, tem alguns meses, eu não sei precisar quanto tempo, mas eu até citei para vocês. Eu estava no momento de adoração no culto e Deus falou comigo. Tem pessoas aqui de diversas igrejas, né? E você tem seu entendimento, fique em paz. Só vou falar aqui o que Deus deu para mim como inspiração e você vai poder aí discernir isso, ter o seu entendimento. Estava no momento de adoração e o apóstolo Paulo mesmo fala sobre a oração em línguas, né? Que é uma edificação pessoal. Tem a oração línguas com interpretação, né? Que é igual a profecia. E Deus falou comigo no momento do louvor, que o inimigo estava tentando bloquear, impedir as pessoas de falar em línguas com falta de entendimento ou até atrapalhando de alguma forma. Ele estava tentando impedir de falarmos em línguas, né? E a gente deveria falar. Por quê? Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. E quando você fala em línguas também, isso libera dons espirituais, né? Por exemplo, você está com dificuldade de fluir algum dom, você tem línguas, né? Você fala em novas línguas, você fala em línguas. Quando você começa a orar em línguas, você vai ver que muitas vezes Deus te dá uma revelação. Ou você está precisando de uma confirmação, você começa a orar em línguas, você está conectado, você já recebeu isso de Deus, você começa a fluir, né? E aí Deus vem com revelações poderosas. Então tem para edificação, línguas para edificação, línguas com interpretação, que vai... as línguas também vai te ajudar a fluir em dons espirituais, né? Eu estou abrindo parênteses aqui, vamos orar, né? Falamos de decreto já, agora estou abrindo isso aqui. E por 2 vezes já, Deus usou uma pessoa que está aqui na live para me falar sobre a oração em línguas, né? E Deus ia falando comigo também, porque uma época eu acho que eu fiquei exagerado de orar em línguas, e eu diminuí, né? Diminuir de orar em línguas por um tempo, né? Diminuir de orar em línguas, porque tem línguas para edificação e tem línguas com interpretação, que é para fluir nos dons espirituais. Então tem muita falta de entendimento sobre isso aí, mas o que você vai entender no final é que, por exemplo, no culto tem cânticos espirituais que Deus pode dar, né? E no culto também, quando você ora em línguas, aquilo vem uma revelação, muitas vezes, e alguém que está ali, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que se o incrédulo entrar no culto, né? Ele vai, o incrédulo entrar no culto, os segredos do seu coração serão revelados e ele vai reconhecer, Deus realmente está no meio de vocês. Ó, quantas vezes, obviamente para a glória do nome de Jesus, se não fosse Jesus não aconteceria isso, quantas vezes pessoas que
chegaram no culto, a gente nem conhecia, e Deus nos revelou, não só para mim, revelou para algum irmão, né, revelou para alguma irmã, revelou alguma coisa específica sobre a vida daquela pessoa. E a pessoa falou, nossa, Deus realmente está aqui nessa igreja. Por quê? Porque os dons espirituais estão fluindo. E não é só uma igreja ou outra, é onde o Espírito Santo tem essa liberdade, né, de fluir nos dons. Então, como eu tenho uma missão de estar aqui com vocês, né? Então, se você fala em língua, se você diminuiu, né? Ou se você não fala, eu quero te encorajar a você buscar sobre isso, orar sobre isso, né? Uma época eu lembro que um livro que me ajudou muito se chama O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Eu lembro que a minha primeira viagem de avião, 2016, eu fui ouvindo esse livro, boa parte desse livro. E aí, com uma confirmação, a Denise, que está aqui no canal, ela ontem também me mandou uma mensagem, me falando pela segunda vez sobre a oração em línguas. E eu senti Deus confirmando. Dave Robertson, que é um escritor desse livro que eu citei, ele fala que se você orar em línguas 1 hora por dia, todas as áreas da sua vida serão transformadas. Você escutou bem? Todas as áreas da sua vida serão transformadas. Isso é uma revelação que Deus deu para ele, né? Eu ainda não consegui isso ainda, mas espero que alguns de nós aqui possamos melhorar, né, no entendimento e praticando a oração em línguas, tá bom? Isso é só um parênteses que eu abri aqui. Eu tenho um pezinho no ensino, não tem jeito, então sempre vou ensinar alguma coisa. Escuta bem, se você não colocou ainda, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. O que Deus está falando com você nessa oração hoje? Primeiro, Deus, ele tem um decreto sobre a sua vida e você precisa perseverar. Se você permanecer, mesmo na sua pouca força você permanecer, Deus vai fazer cumprir a vontade dele na sua vida. Deus vai te usar, não importa a sua idade. Você pode ser novo ou velho, ou ter mais idade, né? Deus vai cumprir, Deus vai fazer coisas através da sua vida. Se você está vivo, se você está viva, Deus tem um propósito para você, né? Então, talvez você não tenha habilidade, os dons, você não tem tudo o suficiente ainda que você precisa para viver aquilo que Deus falou. Mas se você permanecer, se você perseverar, você vai viver, né? E a segunda coisa, que na verdade foi um parênteses aqui que nós falamos, é sobre a importância de entender e praticar a oração em línguas. Por quê? Isso vai nos levar a descansar, né? Ter um descanso melhor do Senhor, até um descanso, um renovo, né? Lá em Isaías, a Bíblia fala que a oração em línguas está ligado ao descanso, né? Ao dom do descanso. Por lábios gaguejantes e por outras línguas, o Senhor falará a esse povo. Então, quando você fala em línguas, Deus está te edificando no Espírito. É como se fosse uma construção espiritual, né, na nossa vida. Olha lá, tira as preocupações e sentimos renovados. E Deus te usou muito, viu, para me falar, me confirmar isso por 2 vezes, né? E tem sido algo especial. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Promessa de Deus, ó, não tem prazo de validade. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente aqui que há 3 anos está esperando uma mudança. Tem gente aqui que há 3 anos já tem uma palavra de Deus e não aconteceu. Pois é, está mais próximo agora do que há 3 anos atrás. Deus manda dizer que para alguém vai acontecer sim. Tem 3 anos que você está numa batalha. Tem 3 anos que você já tem uma palavra. E Deus manda dizer para você que vai acontecer. Sabe, eu não gosto, esse é o meu jeito. Quem está fluindo só no dom de profecia e fala assim, está tudo bem. E às vezes eu faço assim também. Mas eu não gosto de ser muito geral, né? Só que eu também não posso ser específico se Deus não me revelar. Você entendeu aí? Ok. Então escuta bem, né? Tem gente aqui, você que pode contar aí que está 3 anos que você recebeu uma palavra, talvez 3 anos que você estava num culto, que você estava no acampamento, você estava num congresso, você estava num culto lá, né? Que você menos esperava, Deus te deu uma palavra. 3 anos aí, e Deus está falando aí, que é o tempo do cumprimento dessa promessa. E o Espírito Santo falou para mim que já está fazendo alguém aqui se lembrar. O Espírito Santo está fazendo você se lembrar dessa promessa, dessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus está destruindo toda a opressão espiritual agora. Tem batalhas espirituais que estão findando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou contar uma coisa. Posso contar uma coisa para vocês aqui? A gente já ora. Eu fui numa igreja por uma única vez, uma igreja pequenininha.
já tem uns 5 anos, eu acho. Aí o irmão falou assim, era uma segunda-feira à noite. Aí eu estava ali e falei assim, tive um, né? Falei assim, eu vou entrar nessa igreja, né? Aí o irmão falou assim, escuta essa agora para você ver como que... O irmão falou assim, vamos supor, tinha umas naquele culto, uma igrejinha pequena, ninguém me conhecia ali, né? Também não é difícil achar lugar que não me conhece, né? Mas ok. Aí, naquele culto ali, tinha, vamos supor assim, umas 19 pessoas. No máximo, assim, umas 18 pessoas no culto. Aí o irmão falou assim, alguém aqui pode orar pelos dons espirituais? Né? Aí falou, ninguém pode. Eu falei, então eu vou orar. Ele falou. Aí ele falou assim, tem 8 pessoas aqui. Tem 8 pessoas aqui que Deus te fez uma promessa há muito tempo. E Deus está falando, manda te dizer que vai cumprir essa promessa. Está prestes a cumprir essa promessa. Quem é a primeira pessoa? Aí um levantou, o outro levantou, já tinha umas 5 pessoas que levantou. Eu falei, eu vou levantar logo, vou pegar essa promessa aí. Né? Eu vou pegar logo, porque eu falei, tem 18 pessoas aqui, só 8 pessoas que Deus está liberando a palavra, eu já vou pegar logo. Né? Mais ou menos ali na sétima, na quinta ou na sexta pessoa, eu já peguei a palavra. Né? Então, tem palavras que vêm pela fé, e tem palavras que vêm por revelação. Né? Então, escuta bem. Não sei se foi uma história muito interessante, mas foi uma história. Né? Ok, vamos orar. O Espírito Santo te trouxe aqui para te alegrar. Né? Às vezes eu solto uma história assim que eu nem imagino, aí a pessoa fala, aquela história que você falou, Deus me trouxe entendimento, Deus falou comigo, foi importante você falar, foi uma confirmação, então é mistério. Ok, vamos orar, gente, vamos ser objetivo aqui na oração. Ok, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de decretos, e o Senhor é um Deus que sustenta a nossa vida, e por causa da sua palavra, por causa da sua fidelidade, é que nós não somos consumidos. Pai, nós te agradecemos porque na nossa pouca força, o Senhor tem nos sustentado. Nos falta habilidades muitas vezes, nos falta algum recurso, nos falta tanta coisa, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado, o Senhor que nos tem dado habilidades, o Senhor que na nossa fraqueza tem nos feito forte, que na nossa falta, o Senhor nos tem feito muito. Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez e nós reconhecemos que não é sobre nós, é o seu poder que está na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um aqui, não deixe ninguém fraco. Fortaleça cada um, mas que cada um possa entender que essa força não é nossa, é do Senhor em nós. E é também o Senhor nos ungindo, nos capacitando para um propósito. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor é um Deus de decreto, um Deus que não muda de opinião, não muda de decisão, mas que decreta. E nós não perdemos o decreto se permanecermos na sua presença. Porque o Senhor fará tudo cooperar, fará tudo convergir para a sua vontade a acontecer na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial fortalecer a fé de cada um aqui. O Senhor não perdeu o controle da história, o controle da situação. Aramandoku. Santo é o nome de Jesus. É uma coisa minha. Aqui na live eu não gosto de falar em línguas, aqui na live. Sabe que Deus acabou de falar aqui para mim? Tem alguém aqui? É que aqui tem gente de muitas igrejas diferentes. Ok. Deus acabou de falar aqui para mim que o inimigo está batalhando pesado. Está batalhando pesado para roubar a fé de uma pessoa que está aqui. Porque hoje você viu acontecendo tudo o contrário. Hoje você viu acontecendo tudo o contrário do que Deus falou para você. Hoje você está sem esperança e você ouviu algo. Tem uma mãe aqui. E essa mãe viu do filho o que não queria ver. Ouviu do filho o que não queria ouvir. E tem mais pessoas aqui que o inimigo estava atacando para atingir a sua fé, para derrubar a sua fé.
mas Deus te trouxe nessa oração para dizer que Ele está destruindo agora todo o poder das trevas e tudo aquilo que veio para destruir a sua fé. Deus está destruindo agora o seu inimigo. Deus está tirando essa opressão espiritual. Porque tem gente hoje que não acredita mais que existe opressão espiritual, mas Deus trouxe você aqui para proteger a sua fé, para proteger a sua vida, para proteger a sua alma. Tem gente aqui que estava pensando até em tomar o remédio. Deus está falando, você não vai tomar o remédio. Tem gente aqui que já estava pensando o remédio que estava lá no armário. Eu declaro agora o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E essa opressão espiritual cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, eu sou até exagerado para orar em línguas, mas oro no privado e oro no culto. No culto, línguas com interpretação, que é profecia, para descer o download dos dons espirituais, né? E privado é minha edificação espiritual. Aqui na live, poucas vezes eu falei em línguas assim. E eu tenho um botão que chama mute, então eu deixo mutado, né? Mas isso aqui é uma coisa minha. Eu respeito as pessoas que são de outras igrejas, não é verdade? E eu creio que é uma sabedoria que Deus me deu aqui, que também é uma ferramenta de evangelismo, né? Uma ferramenta profética também. Você vê? Escuta bem. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, ó, que o que Ele fala não pode ser revogado. Deus vai honrar a sua fé. E através da sua fé, Deus vai fazer na sua casa. Deus vai cumprir na sua família. Sabe? Porque tem alguém aqui hoje que você viveu totalmente o contrário do que Deus te prometeu. Tem alguém aqui, ó, que você se entristeceu. Por quê? Porque alguém falou assim, eu não quero isso, e virou as costas para Jesus. E Deus está falando aí que a história não terminou. Deus vai honrar a sua fé por causa da sua oração. Deus está trabalhando de uma maneira poderosa no coração de alguém. Sabe por que essa pessoa aí, hoje, né, estourou e falou, eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber disso. Sabe por que essa pessoa estourou? Porque ó, o inimigo já percebeu que o Espírito Santo está investindo nessa pessoa. E a pessoa ia tomar uma decisão. Ela ia tomar uma decisão para Jesus. A hora que chegou o momento da decisão, o inimigo veio com uma pressão muito forte, né? E por enquanto, parece que venceu, mas é momentâneo, não venceu, a história não terminou. Deus sabe trabalhar. O inimigo não precisa ser convidado para entrar, né? Mas Deus não vai assim entrando de qualquer maneira. Não, Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo uma construção. Mas Deus está protegendo essa pessoa que você tem orado. E a promessa de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio que Deus está falando com mais de uma pessoa aqui nessa palavra. Aconteceu tudo o contrário por um tempo. Alguém parece que até assim, ó, parece que ficou assim, como que eu vou dizer? Até revoltada, sabe? Uma fúria, a palavra é fúria. Mas Deus trouxe você aqui para dizer, você não vai perder a fé. A palavra que está sobre a sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Olha lá, minha igreja fala em línguas, glória a Deus. Minha igreja também fala em línguas, né? Mas se a sua igreja ainda não tem esse costume, fique em paz. Continua aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Ok? Gente, eu quero agradecer ao Senhor. Deus está mudando, Deus está quebrando. Eu ouvi uma mensagem esses dias, tive a oportunidade de estar numa vigília, e o pastor estava contando a história que Deus muda decreto. Deus mudou a história na vida da filha dele. A filha dele passou por momentos difíceis, está um pouco rebelde, acabou ficando doente, né? Mas Deus mudou o decreto e hoje ela já começou a pregar, já começou a querer viver o propósito de Deus, sabe? E é assim que vai acontecer na vida de filhos, de filhas, de pessoas que estão aqui. Ó, Deus vai levantar pessoas da sua casa para falar de Jesus com muita paixão, para viver com Jesus de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Você está ouvindo? Deus está agindo dentro da sua casa e Deus está agindo também, ó, na árvore genealógica. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Santo Arando Cobre, Santo. Eu vou falar. Ó. Tem alguém aqui que você precisa saber que alguém que você tem orado, que está com uma enfermidade física, outros com enfermidade emocional, sabe? Jesus vai curar essas enfermidades
tanto emocionais como físicas, e Deus vai despertar, e Deus vai transformar, e Deus, sabe, eu vi assim, uma paixão por Jesus, essa é a palavra, uma paixão por Jesus brotando dentro da sua casa, sobre a vida de alguém que você tem orado, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Olha aí, a Denise Andressa, né? Olha aí, tem uma participação no que Deus está fazendo aqui, né, Denise? Olha aí, glória a Deus. Gente, que especial. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escuta bem. Deus não mudou de opinião. E o que Deus fala é como um decreto de um rei. Se você permanecer, se você perseverar, você vai viver cada palavra que Deus falou na sua vida. Você está ouvindo isso? Deus não mudou de opinião. E o que Deus tem é como um decreto de um rei, né? Quando um rei fala, aquilo tem que acontecer. Quando Deus fala, né? Ele é o nosso rei, ele é dono de tudo. Quando Deus fala, tem que acontecer. Se você perseverar, você vai ver. E tem pessoas aqui que você está sendo coluna na sua casa, ou você está sendo intercessor para alguém. Você vai perseverar e Deus vai honrar a sua fé. No domingo passado, quem estava no culto viu, sabe o que aconteceu? Eu falei, quem quer aceitar Jesus? Uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro foram 2 ou 3 crianças que aceitaram Jesus, né? E depois mais 3 pessoas, dentre elas uma moça. E aquela moça, eu declaro cura sobre os seus ouvidos, em nome de Jesus. Alessandra, declaro cura em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E aquela moça, quando ela veio para frente, Deus me deu uma visão. E naquela visão eu falei, eu via pessoas ajoelhadas orando por você. Aí quando eu fui continuando dando a palavra, eu falei assim, alguém orou dizendo assim, Deus, cumpra a tua promessa na vida da minha neta. Você está ouvindo? Na hora Deus trouxe por revelação, minha neta, quer dizer, né, é o vô ou a avó dela, eu creio que é a avó, né? E ela começou a chorar, o Espírito Santo tomou, o Espírito Santo fez algo poderoso. O que significa isso? Tem promessa que nós vamos ver com nossos olhos, mas a oração é tão poderosa, você vai ver a promessa enquanto você está aqui na terra ainda, mas a oração é tão poderosa, que até quando você termina o seu período aqui na terra, essa oração continua viva, essa oração continua valendo, essa oração é uma resposta de Deus. Então uma resposta de Deus é um decreto. Se você perseverar, se você permanecer, você vai ver o resultado. E até se a gente já não estiver aqui, se nós já formos promovidos, essa oração vai acontecer. Olha que fé poderosa que não está limitada ao nosso tempo aqui na terra. Essa é a fé em Deus. Ele cuida de nós enquanto estamos aqui e nós estamos almejando a eternidade, a vida eterna com Deus. Por quê? Nós não vamos ficar aqui, para a eternidade. Não, tem novos céus, nova terra, tem uma nova dimensão, na verdade, né? E tudo será concluído dentro de um plano de Deus. Escuta bem, as suas orações não estão sendo em vão. Deus está acumulando aí, grandes vitórias, grandes respostas, grandes decretos do céu já estão liberados sobre a sua vida. Olha lá, que lindo, tudo está acontecendo. Glória a Deus, né? Escuta bem, Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Gente, estamos sempre aqui. Quando? 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Se você chegou depois, pega do começo. Deus tem alguma coisa aqui para você. Tem uma unção de cura aqui. Tem um poder, tem uma unção poderosa do Espírito Santo agindo aí na sua vida, te fortalecendo sua vida, sua fé, a sua casa, em nome de Jesus. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Amém. Glória a Deus. Até lá.